Olá pessoal, tudo bem? Então aí dando continuidade às nossas aulas, iniciamos aí a semana 14 e 15 e nesta semana 14 e 15 a gente vai ver o tão chamado CRUD, né? Que é o Create, Report, Update e Delete, né? O R aí tem algumas outras nomenclaturas, mas eu prefiro chamar de Report, né? Porque a gente vai fazer uma busca no banco com as nossas informações, né? Vai recuperar essas informações. Bom, como vocês devem ter lido aí na semana, a gente vai estudar o SQLite. Mas o SQLite, né, ele é simulado aí em cima do SQL. E aqui, caso vocês tenham alguma dúvida sobre o SQL, porque, obviamente, né, só o curso de SQL daria para a gente fazer um outro curso FIC sobre ele. Então, a ideia não é explorar ele tão a fundo, mas apenas mostrar para vocês como que vocês utilizariam ele dentro do aplicativo mobile. E vocês podem utilizar tantos quantos servidores de SQL forem necessários, né? Inclusive, né, na semana passada a gente viu o Firebase, vocês podem utilizar ele como base de dados e tudo mais. Mas como a ideia é mostrar ferramentas para vocês, então a gente vai utilizar o SQLite, que é um banco de dados bem pequeno, digamos assim, leve, e ele roda já diretamente no seu dispositivo móvel. Então aqui a gente está no site da 3 Schools, caso vocês precisem de alguma referência para o SQL, mas a gente vai utilizar basicamente o Select, o Insert, o Update e o Delete. Bom, vamos lá então ver como que vai funcionar tudo isso. Bom, como eu não vou instalar nada no meu computador, nem em lugar nenhum, eu fiz aqui uma pesquisa, né, o SQL Online. E já o meu primeiro resultado aqui, ele me dá uma IDE para a gente executar alguns SQLs. Dentro aqui desse portal, você pode utilizar o SQLite, o MariaDB, PostgreSQL, o MySQL. E aqui tem inclusive um pequeno tutorial, né, de algumas sintaxes que você vai utilizar, já que de forma bem sucinta. Bom, como a gente vai utilizar o SQLite, então eu vou clicar aqui sobre ele. E aqui já dá a telinha para a gente digitar os nossos códigos. Então o que eu vou fazer? Eu já deixei aqui anotado o que a gente vai fazer. Então o que a gente vai fazer? A gente vai criar uma tabela. E essa tabela vai chamar TablePlanta. Eu vou colocar um ID para ela, que vai ser autoincremento. E eu vou colocar o nome de uma coluna também, que vai ser o nome da minha planta. E ela vai ter um varchar de 100, ou seja, eu vou conseguir colocar até 100 caracteres no nome da minha planta. Então eu venho aqui, clico em executar. Beleza, então aqui já até criou a tabela para a gente, TablePlanta. E agora eu vou alimentar essa tabela. Então eu vou inserir 3 nomes de plantas nessa tabela. E como que é a sintaxe? Insert into, ou seja, o nome da minha tabela. E aqui a coluna que eu quero inserir o valor. Se eu tivesse mais de uma coluna, eu colocaria uma vírgula e colocaria o nome segunda coluna. E assim sucessivamente. Nome terceira, e por aí vai. E aqui nos valores, mesma coisa, separado por vírgula e entre aspas simples. Mas como eu estou aqui nesse exemplo bem simples, com apenas uma coluna, então eu venho aqui, vou inserir essa planta, tomate, executo, vamos inserir a próxima, executar, e vamos inserir a terceira, que é a cenoura. Se vocês perceberam, o nome está escrito errado, mas é intencional. Bom, então aqui eu inseri 3 plantas, 3 no caso verduras, né, aí na minha tabela de plantas. Então agora eu vou confirmar fazendo o quê? Fazendo uma recuperação, um report, ou seja, um select, vou selecionar todos os campos da minha tabela planta. Então vamos ver o que ele vai retornar. Aí ele vai retornar o ID, que é autoincremento, a gente não precisa passar. E o nome da minha planta, plant name, tomate, alface e cenoura, que vocês devem ter notado escrito errado. Então a primeira coisa que a gente vai fazer agora, a gente vai deletar uma das plantas. Como que funciona o delete? Eu vou deletar da tabela o where, ou seja, aqui a condição, né, onde o nome da minha planta é alface. Então sempre quando vocês forem trabalhar com delete, tem que passar uma condição, porque senão ele vai deletar toda a sua tabela, né? Então se atentem a esse detalhe. Então vou deletar da minha tabela planta tudo que o nome da planta for alface. Então eu executo aqui, beleza, executei.
E agora, além disso, eu vou fazer uma busca por uma planta específica, porque anteriormente a gente tinha listado todas as plantas, ou seja, select asterisk from table name. Agora aqui eu vou passar um argumento, vou passar o nome de uma planta para ele retornar para mim. Então vamos ver, olha lá, ele retornou o nome da minha planta tomate. E por fim, a gente vai fazer um update. Que update é esse? Lembra que a gente colocou o nome errado lá no cenoura? Então eu vou dar um update, ou seja, vou atualizar minha tabela planta, onde eu vou setar o nome da minha planta para cenoura, onde o quê? Onde o nome da planta for cenoura. Então eu vou executar isso e beleza. Agora eu vou confirmar se todas as minhas operações que eu fiz deu certo. Ou seja, eu deletei a planta alface e alterei o nome da cenoura para cenoura, que é o nome correto. E beleza, então eu executo aqui, ele já retorna os valores restantes na minha tabela. Pessoal, então isso de forma bem sucinta, só para vocês terem uma noção de como que funciona aí o SQL. Se você nunca viu o SQL e tiver alguma dúvida específica, peço que me contate para a gente explorar um pouco mais. Mas como a ideia é apresentar essa ferramenta que a gente vai integrar no nosso aplicativo, então apenas aqui uma introdução dos comandos e parâmetros que a gente vai utilizar no nosso código. Então, até os próximos vídeos, onde a gente vai criar então uma tela para cadastrar a planta, para deletar a planta, para visualizar a planta e para atualizar a planta. Pessoal, então, boas aulas e qualquer dúvida nos contate. Obrigado.